Mateus cresceu em uma pequena cidade, dessas em que todos se conhecem e as novidades correm rápido. As ruas de pedra, o coreto na praça central e as poucas lojas eram o cenário da vida monótona e previsível dos moradores. No entanto, para Mateus, algo sempre parecia fora de lugar. Ele era um garoto quieto, com uma presença quase invisível entre os colegas. Ninguém sabia muito sobre ele, e isso despertava uma curiosidade silenciosa. Mateus, pensando enquanto olha pela janela da sala de aula. Se ao menos alguém soubesse o que realmente aconteceu. A vida de Mateus era pacata até o trágico acidente que mudou tudo. Aos 12 anos, ele perdeu sua mãe em um acidente de carro, algo que abalou profundamente sua rotina. Desde aquele dia, ele passou a ser ainda mais reservado. Seus colegas sabiam da tragédia, mas ninguém conhecia os detalhes e ele nunca falou muito sobre isso. O único que parecia saber algo mais era o professor Sr. Gomes, um homem de meia idade, observador e atento ao comportamento de Mateus. A escola onde Mateus estudava era simples, com janelas grandes que deixavam entrar a luz do sol e corredores silenciosos durante as aulas. Era um ambiente que respirava calmaria, mas para Mateus, tudo ali parecia sufocante. As risadas e as conversas dos colegas soavam distantes, como se ele estivesse sempre à margem da vida que acontecia ao seu redor. Mateus, internamente, enquanto observa a movimentação dos colegas. Todos parecem tão tranquilos, se eles soubessem o que vi naquela noite. Aquele silêncio que ele carregava desde o acidente era quase insuportável. Ninguém sabia que ele estava escondendo algo muito mais profundo do que a tristeza pela perda da mãe. Na verdade, Mateus havia presenciado algo estranho na noite do acidente, algo que ele nunca conseguiu esquecer. E esse segredo pesava sobre ele todos os dias. Era uma manhã como qualquer outra na pequena escola. Os alunos entravam na sala de aula, ainda meio sonolentos. Mateus, como sempre, sentou-se no fundo, próximo à janela, o lugar que escolhia para ficar longe dos olhares curiosos dos colegas. O professor Sr. Gomes, um homem sério e meticuloso, dava início à aula de história. O tema daquele dia era superação, algo que ele acreditava ser importante para os jovens refletirem. Sr. Gomes, olhando diretamente para Mateus, disse: Mateus, por que não vem aqui à frente e fala um pouco para a turma sobre alguém que superou grandes dificuldades? A sala inteira virou os olhos para ele. Mateus nunca gostava de ser o centro das atenções. E, por um breve momento, considerou ficar sentado. Mas algo dentro dele parecia forçá-lo a se levantar. Ele se arrastou até o centro da sala, com as mãos levemente trêmulas, sentindo os olhares pesarem sobre ele. Não era a primeira vez que o professor o chamava para falar, mas naquele dia, algo estava diferente. Mateus, respirando fundo e olhando para os colegas, disse: Eu tenho algo para contar. Algo que nunca falei para ninguém. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Os alunos, que até então pareciam dispersos, agora estavam completamente atentos, esperando pelo que viria a seguir. As palavras de Mateus soaram como uma bomba prestes a explodir. E todos podiam sentir o peso do que ele estava prestes a revelar. Mateus, com a voz baixa, porém firme, continuou: Na noite em que minha mãe morreu, eu vi algo que não deveria estar lá. Os olhos de todos se arregalaram e o silêncio ficou ainda mais denso. Até então, todos pensavam que o acidente da mãe de Mateus havia sido apenas um caso trágico de má sorte. Mas agora, ele estava insinuando algo muito mais sinistro. Mateus, engolindo seco e tentando manter a calma, continuou: Eu nunca contei isso para ninguém porque achei que ninguém acreditaria, mas naquela noite eu vi uma pessoa lá, no local do acidente, uma pessoa que desapareceu antes da polícia chegar. O choque era palpável na sala. Os colegas, que antes não prestavam atenção nele, agora não conseguiam desviar os olhos. Quem poderia ser essa pessoa? O que ela estava fazendo lá? E por que Mateus manteve esse segredo por tanto tempo? Sr. Gomes, com uma expressão séria, mas compreensiva, perguntou: E você acha que essa pessoa teve algo a ver com o que aconteceu? Mateus hesitou por um momento. Ele sabia que o que estava prestes a dizer poderia mudar a forma como todos o viam, mas não conseguia mais segurar. Mateus, olhando fixamente para o chão, disse: Eu não sei. Mas desde aquele dia, eu sinto que há algo que eu não entendo completamente.
Algo que não faz sentido, e quanto mais eu penso nisso, mais perguntas surgem. Os alunos se entreolhavam, nervosos e intrigados. O que parecia ser apenas uma aula comum de história havia se transformado em um mistério que ninguém poderia prever. Mateus, o garoto quieto do fundo da sala, estava no centro de uma história que apenas começava a se desenrolar. Mateus, com a voz mais baixa, continuou. Eu vi um homem, e ele estava olhando diretamente para mim antes de desaparecer. Até hoje, não sei quem ele era ou por que estava lá. A revelação caiu como um raio sobre a sala. Os murmúrios começaram a se espalhar, e as expressões de surpresa tomavam conta de todos. O que Mateus estava contando não era apenas estranho, era profundamente misterioso. Aquela figura que ele mencionou, o que ela queria? E por que desapareceu tão rápido? Ninguém sabia ao certo, mas uma coisa era clara: algo muito mais profundo estava por trás da tragédia que todos pensavam conhecer. A tensão na sala de aula era palpável. Todos estavam completamente imersos na história que Mateus contava, incapazes de desviar os olhos ou de fazer qualquer som. O silêncio absoluto parecia pesar no ar, enquanto ele se preparava para a última parte de sua revelação. Mateus, com um olhar distante, quase sussurrando, disse: Eu nunca consegui esquecer aquele olhar. O jeito como ele me observava. Ele sabia que eu o vi. E naquele momento, algo mudou. Ele desapareceu, mas eu sabia que ele voltaria. Os colegas de Mateus, antes céticos, agora estavam tomados por uma mistura de medo e curiosidade. O professor, normalmente sereno, agora estava com o rosto tenso, como se sentisse que aquela história estava longe de ser uma simples coincidência. Um colega, sussurrando para o colega ao lado, disse: Isso não pode ser real. Pode? Outro colega, com os olhos arregalados, respondeu: É como se ele estivesse vendo alguém que não devia estar lá. Mateus parou por um momento. Sua respiração era pesada, como se estivesse revivendo aquela noite. A imagem do homem misterioso estava gravada em sua mente, e cada detalhe parecia estar voltando com força total naquele instante. Mateus, mais baixo, mas ainda claro, disse: Desde então, eu sinto que ele nunca foi embora. Às vezes, quando estou sozinho, sinto como se alguém estivesse me observando. Às vezes eu o vejo de relance, no canto do meu olho. Mas quando me viro, ele já se foi. O silêncio agora era pesado, quase sufocante. Ninguém ousava se mover ou falar, todos esperando por mais. Mateus, no entanto, não tinha todas as respostas. Ele não sabia quem era aquele homem, nem por que estava lá naquela noite. Mas sabia, com uma certeza aterrorizante, que aquela figura não era uma coincidência. Mateus, com os olhos fixos em algum ponto indefinido, como se estivesse falando consigo mesmo, disse: Eu nunca disse isso a ninguém, porque quem acreditaria? Mas a verdade é, eu sinto que ele está perto, sempre. O clima na sala estava carregado, e os colegas de Mateus estavam paralisados pelo choque e pela incerteza. O mistério agora parecia maior do que qualquer um poderia ter imaginado. A revelação de Mateus não trouxe respostas claras, apenas mais perguntas. Quem era o homem que ele viu naquela noite? E pior ainda, por que ele parecia estar observando Mateus desde então? Sr. Gomes, tentando manter a calma, mas claramente afetado, disse: Mateus, você está seguro aqui. Não sabemos o que tudo isso significa, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Mateus olhou para o professor, mas suas palavras pareciam distantes. O garoto sabia que esse mistério era algo que só ele poderia desvendar. O olhar do homem que ele viu naquela noite continuava a persegui-lo, e ele sentia que, de alguma forma, aquele encontro ainda não havia terminado. A sala permaneceu em silêncio, enquanto a última frase de Mateus ecoava em suas mentes, criando um suspense inquebrável. Se você ficou intrigado com a história de Mateus e quer descobrir mais sobre esse mistério que o envolve, inscreva-se agora no canal Vidas Inspiradoras. Aqui, contamos histórias que vão te deixar na ponta da cadeira, cheias de reviravoltas e segredos que desafiam a realidade. E não pare por aqui. No próximo vídeo, vamos desvendar mais detalhes surpreendentes que vão te deixar ainda mais curioso. Você não vai querer perder. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar essa jornada cheia de mistérios. Make the background music dramatic.